E CEO da AP Exata. Oi, Denícole, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado mais uma vez estar aqui com vocês, é sempre um prazer. Vamos lá, vamos fazer primeiro uma contextualização. Qual a repercussão da fala da Michelle Bolsonaro, que hoje é sim uma pessoa de presença e de importância aí junto aos eleitores? Qual a importância, qual a repercussão dessa fala dela? Então, vamos contextualizar a Michelle, né, de uma forma geral, assim, como é que ela é vista, né? Hoje a Michelle é indubitavelmente uma liderança em ascensão, isso acho que ninguém contesta, né? Ela tem um posicionamento muito forte perante o público conservador, focado muito na questão evangélica, na religião, e de uma forma geral ela tem cerca de 39,5% de aprovação, de acordo com os dados que nós levantamos, né? Nós apuramos aqui 100 mil publicações mais ou menos feitas nos últimos 3 dias, e para observar como é que estava a imagem geral da Michelle. Então nós temos aqui uma aprovação de 39,5%, apesar de que ela tem também uma reprovação muito alta de 60,5%. Então há uma divisão, mas ela tem uma presença forte nas redes, mas ela não é o Bolsonaro. Ela não agrega tanta defesa em torno dela como agrega o esposo. Então ela tem aí uma certa dificuldade ainda de se colocar perante forças como as forças governistas, né? E aí ela tem um choque muito forte, essas forças se levantam muito contra ela. Então, no caso do episódio que ela fala que o Lula é pinguço, enfim, que ela parte para uma parte mais agressiva, né? Nós temos aqui uma reprovação massiva de 80,7%, até porque é um público que não gosta muito desse tipo de provocação. E ela teve 19,3% de aprovação, que é um núcleo mais forte do bolsonarismo, mais duro, né? Se nós analisarmos espectros, né, ou seja, dentro da esquerda, da direita e dos moderados, a gente observa que a Michelle ela tem aí na direita 71,4% de aprovação, ela tem uma reprovação de 15,2%, que é justamente uma faixa da direita que não gosta da Michelle, tem uma faixa da direita também que não é bolsonarista, enfim. E ela tem 13,4% de menções que são neutras. Entre os moderados, a rejeição dela chega a 57,5%. Ou seja, é esse moderado que acabou rejeitando muito essa fala dela, né? Porque está cansado de briga, quer uma coisa mais propositiva, de repente quer alguém com mais experiência na vida pública, e aí acaba por rejeitar bastante. Nesse perfil, ela tem 21,7% de aprovação, né, de pessoas que gostam dela, e 20,8% de menções neutras. Se nós olharmos na esquerda, ela tem 86,1% de rejeição. Então, a esquerda praticamente hegemônica na rejeição à Michelle, apesar de que nós temos aqui um percentual de 8,3% de pessoas que aprovam, porque é uma esquerda que tem valores mais conservadores, principalmente focada no grupo evangélico, né? Então, há pessoas na esquerda que gostam dessa postura mais focada em família, que a Michelle estabelece, né? Porque geralmente a gente consegue, a gente não tem muita quando a gente interpreta dados, né, a gente observa a polarização, acha que as pessoas são A ou B. Na verdade, não é isso, há nuances. Né? Nós temos, como eu falei, quase 90% de reprovação, mas há uma faixa aqui que acaba aprovando também. Então, eu acho que quando a Michelle chama para a briga as forças do governo, as forças que estão ligadas ao Lula, ela não consegue ainda ter o engajamento que seria necessário para dar ela um volume melhor, né, mais seguro de aprovação. Então, nesse caso, foi uma fala realmente infeliz que acabou por atrapalhar mais do que ajudar a imagem da Michelle. E ela, na verdade, né, precisa trazer esse público do meio, né? Porque o público da direita ele já tem, né, Denícola? Então, nesse sentido que essa fala não atrai um novo eleitorado para a Michelle, né? Pelo que você mostrou aí pra gente. Exatamente, Andresa, porque ela acaba falando para convertidos, né? Você vê que quem aprovou a fala dela mais dura contra o Lula foi quase 20%, que é mais ou menos o que a gente estipula aí para um público mais bolsonarista, né? Mais bolsonarista raiz. Mas ela precisa realmente angariar esse voto, né? Esse apoio, né? Do eleitor moderado, que hoje é uma força muito expressiva, né? Eu tenho falado isso sempre. Eu acredito que hoje os moderados são cerca de um terço da população. São pessoas que Esse, estão cansadas da briga, cansadas da agressividade, né? ninguém já Sim. tem uma grande parte que não aguenta mais, né? Tanta crise, né, na política, porque o país não anda, a gente fica o tempo todo somente nesses ataques. Parece que a gente está vivendo dentro de uma rede social, né, Denícola? Não sei se você tem, Denícola e Neila, se vocês têm essa impressão. Às vezes eu tenho, assim, que fica um atacando o É outro. só isso. Esse final de semana uma pessoa me escreveu no direto assim: você é uma mentirosa.
O que eu fiz para o senhor achar que eu sou uma mentirosa, né? Do que especificamente o senhor está comentando, mas eu sei que não tem nem como a gente tentar dialogar, porque o diálogo nesse ambiente de redes sociais, ele praticamente ele não existe, é muito pouco. Às vezes a gente vê umas coisas assim, tipo o vídeo do Felca, né? Que acabam gerando uma discussão, mas mesmo assim o Felca está sendo muito atacado, como todo mundo é, quando diverge, né, desses grupos mais barulhentos assim nas redes sociais. O quanto que o termo pinguço, aí eu não sei se o levantamento que você fez para a gente, Denico, ele indica quais são as palavras que mais incomodaram no que a Michelle falou. Foi o termo pinguço ou alguma outra, ou não dá para a gente saber? Menta a esquerda, né? A esquerda já vem sendo atacada por isso há muitos anos, né? Essa ideia de que o Lula é uma pessoa que é ligada ao álcool, enfim, essa imagem foi construída perante a direita, então isso realmente incomoda, foi o termo mais pesado. Em relação às redes Qual? sociais, Andresa, infelizmente, os algoritmos acabam por privilegiar as opiniões mais radicais, né? Então, não é um ambiente realmente de diálogo, né? O Felca, por exemplo, ele fez uma denúncia muito forte em relação à adultização, pedofilia, e mesmo assim ele está sendo criticado por parte das pessoas que entendem que as redes não podem ser reguladas, enfim, há esse debate muito forte, né? Porque realmente privilegia essa briga. Então, quando a Michelle fala isso, ela chama a atenção, né, dessa polarização, ela fala com o algoritmo algo que vai ser realmente muito replicado, mas neste caso específico ela teve uma rejeição muito maior do que a aprovação, porque realmente os moderados não gostaram dessa declaração. Eu acho que há uma parcela de pessoas que está muito pragmática, que ela quer resultados, ela quer soluções, ela quer coisas práticas, né? Então, se nós compararmos, por exemplo, um Tarcísio que eventualmente criticou o Lula, mas sem usar palavras, enfim, adjetivos como este, mas falou, olha, o governo precisa avançar, não dá para ficar mais assim, ele teve uma aprovação muito mais consistente do que a Michelle, por exemplo, partindo para a agressão, porque a partir do momento que ela agride, né, a agressão também se volta e as redes se levantam contra ela, e como eu falei, o governo tem uma estrutura muito forte de apoio que vai defendê-lo, né, e a Michelle não é realmente o Bolsonaro, ela não angaria tanto apoio quanto o Bolsonaro angaria, então ela não tem tanta força para entrar numa disputa direta com o Lula. Então isso a rede mostrou muito claramente. Os dados mostram isso. Fica um pouco isso, ou é porque ela realmente não era alguém, não se enxerga ela como essa liderança? Ou é uma questão de gênero? Não, eu acho que a Michelle ela se posiciona num ambiente de liderança entre os conservadores, né, evangélicos. Ela escolheu esse público. Então ela é uma liderança de nicho. Ela traz realmente o nome do Bolsonaro nas pesquisas, por exemplo, quando ela rivaliza com o Lula, sendo num segundo turno. Ela cresce porque traz realmente o sentimento anti-Lula também, mas ela ainda é uma política de nicho. A gente não consegue enquadrar a Michelle em outras questões, em economia, em educação, em saúde, não. A gente enquadra a Michelle sempre num contexto de conservadorismo religioso. Então é esse público que ela dialoga melhor e que é um público muito grande hoje no Brasil, que estabelece a Michelle realmente como uma líder política, inegavelmente. Mas é um ambiente restrito ainda de diálogo com a população. Bom, nós falamos de dois cenários aí, um de a Michelle apoiar Bolsonaro, trazer apoio para Bolsonaro, e outro cenário dela vir como candidata à presidência da República, enfim, de ter ou não ter força para isso. Mas é num cenário político que não seja a presidência da República, assim como no caso do Senado, que me parece que deve ser o caminho que ela deve trilhar. Ela teria esse potencial, esse apoio? Eu acredito que sim, porque, primeiro, o Senado são 2 vagas, né, que vão estar em disputa no ano que vem. Os ambientes estão muito polarizados. Se ela for realmente a representante da direita em um dos locais que ela tenta eventualmente se candidatar, provavelmente ao Distrito Federal, ela consegue realmente angariar, até porque o Distrito Federal está muito mais à direita do que à esquerda. Então é provável, sim, que ela consiga, com esse discurso conservador, cristão, evangélico, se eleger senadora. Eu acho que numa disputa presidencial o ambiente é um pouco mais denso, né? Eu sempre digo que pessoas como a Michelle, elas têm uma boa arrancada, mas a chegada ainda é uma dúvida, porque são pessoas que ainda não foram experienciadas numa disputa tão acirrada, né? Então, é uma pessoa que tem inexperiência ainda em relação a um debate, a posicionamentos, né? Não sabemos ainda como que ela reagiria a ataques, né? A história pregressa, né? Que as narrativas vão se montando, né? Muitas vezes condizem com a realidade, muitas vezes não condizem, mas um político tem que estar preparado para isso.
Então, a gente não sabe exatamente qual seria o potencial de chegada da Michelle. Mas ela certamente é uma política de boa saída, né? Até porque, como eu falei, esse público conservador está bem apto a ela, né? Um público que gosta dela, que elogia muito as posturas dela, e ela vem se mantendo coerente nesse discurso e vem captando cada vez mais esse público eleitor. Nicole, esse público conservador e evangélico, né, são dois públicos ali que se misturam em algum momento, mas existem dois públicos. Qual que é o tamanho deles nas redes sociais? Eles participam ativamente ali nas redes sociais? Como é que você avalia isso? É um público que se relaciona muito, né? A comunidade evangélica é uma comunidade que se conversa, né? São pessoas que interagem muito, inclusive socialmente. As religiões evangélicas não são apenas um culto, né? Ela passa por toda a vida da pessoa, ela engloba, envolve, né? Então é um público realmente que dialoga muito. E o que eu vejo nas redes sociais é que, fora dessa bolha, há uma ideia muito interessante focada na religião. Né, as pessoas que ficam muito aptas a discursos que falam de Deus, que falam de tolerância, até porque uma das coisas que a gente pode levantar nesses dados que são ruins para a Michelle, em relação à declaração que ela deu, é que mostra um pouco de intolerância, o que não condiz muito com esse público. Então, mas as pessoas estão muito aptas a um discurso religioso, até porque há muita gente carente, né, de um apoio, de uma palavra, né, o mundo hoje está muito duro, né. As redes sociais sequestraram muito a reflexão, né, a calma das pessoas, trazem muita ansiedade, não só as redes sociais, mas o mundo em si está realmente muito difícil, e as pessoas acabam precisando desse apoio. Então, quando há uma voz que se destaca, trazendo uma mensagem que é religiosa, muita gente acaba se interessando e achando bom que os líderes políticos também tenham vertentes ligadas a isso, né? Mas é um público que é bem forte, bem homogêneo. A gente observa que eles agem bastante em bloco, e apesar de que, obviamente, há divisões também internas, né, e há muitas igrejas, mas de uma forma geral é um público que gosta muito de políticos que têm uma atitude mais focada em questões religiosas. Nesse sentido, a Michelle, seria inteligente da parte da Michelle continuar nesse discurso aí do pinguço, porque assim ela cristaliza esse eleitor mais conservador, da direita, para uma disputa, porque até para uma disputa presidencial, ela não sendo a candidata, mas ela pode levar esse apoio para o candidato, né? Ou não seria inteligente, seria melhor ela abandonar o pinguço e tentar usar um outro adjetivo, que ela consiga trazer gente do centro, ou é difícil ela ir para o centro? Não sei se eu me embananei, se deu para entender a minha dúvida. Eu entendi a colocação. Eu acho que os dados mostram, Andresa, que esse discurso mais radical, de ataques pessoais, ele desagradou, né? Ou seja, ela tem um percentual de apoio maior do que as pessoas que apoiaram essa fala dela. Então, me parece que é uma estratégia equivocada. Ela pode realmente fazer críticas, né, a questões do governo, por exemplo, que ela não considera alinhadas ao público que ela está defendendo, que ela se sente representante, que é esse público evangélico. Ela poderia atuar, acredito, mais focada nisso. Essas agressões pessoais não me parece que agregam muito a ela, porque o fato dela ser esposa do Jair Bolsonaro, já ter o sobrenome, já traz a ela um apoio muito forte dentro desse núcleo que apoia o ex-presidente também. Não acho que a polarização dela com o Lula nesse nível de diálogo, de debate, é positivo, não. A gente viu o contrário aqui, né? Até porque se ela realmente está sendo preparada, quer se preparar para uma disputa presidencial, se for o caso, o público moderado vai ser definitivo, né? A gente sabe disso. E o público moderado rejeita esse tipo de coisa. Então, obviamente que ela teria que ir um pouco mais ao centro se ela quiser abarcar uma eleição em nível nacional. Me parece que os dados são bem claros em relação a isso. Bom, a gente estava falando do vídeo e abrimos nossa conversa aqui com o vídeo da Michelle. Para quem está entrando agora no contexto e não está entendendo nada, vamos ver de novo esse vídeo da Michelle Bolsonaro lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Lágrimas de crocodilo, um homem que corta um BPC, um homem que tira a comida do prato, um homem que por maldade para o fornecimento de água para dizer: Deus é tão bom que deixou o povo do Nordeste sem água para me trazer como Salvador, para trazer água para o povo. Maldito, pensamento maligno. Se auto-intitula o pai da pobreza e está trazendo as pessoas para a miséria,
Nós não vamos mais aceitar essas falácias. Mentirosos, cachaceiro, pinguço, irresponsável. É isso que ele é. Mas não tem problema, porque a lei da semeadura é para todos. A lei da semeadura é para todos. E o povo está acordando e o povo vai acordar. Meus amados, não tem problema você ter votado uma vez no PT, mas votar 2, 3 já é burrice. Você precisa se libertar dessa burrice política. Se libertar, é um termo bem evangélico, né? Ela estava muito brava, né, nesse discurso, e é o que a gente está mostrando aqui, né, um levantamento que o Denícolo trouxe aqui exclusivo para o contexto, mostra que essa fala da Michelle não pegou bem, principalmente entre o público do meio, digamos assim, né, os próprios conservadores não gostam muito, né, como o Denícolo estava explicando, o público, esse eleitor, como é que a gente chama, assim, esse... que não está moderado, nem, talvez, né? Moderado, que não está Neutro. nem com o pé nem do... O eleitor centrão, né? Que não está nem do lado nem do outro. Não gostou nada, né? A gente está vendo aí o gráfico que o Denícolo fez pra gente. Essa linha vermelha aí é a linha de quem rejeitou, é isso, né, gente? Que eu não estou enxergando direito. E Exato. a linha grande vermelha que vocês estão vendo, é claro, é o pessoal da esquerda, que aí não gostou nada mesmo disso que a Michelle falou. Então, ela não está ganhando nada com esse tipo de discurso, e é importante a gente acompanhar agora se a Michelle vai manter esse tom, ou se ela vai dar uma recuada com relação a isso que ela falou, ainda mais pregando, né, Denícolo, ela faz uma pregação muito forte ali, naquele ambiente ali de igreja, né. Agora, a gente mostrou muito a semana passada aqui, que foi a Janja modelito evangélica, né, colocou a roupinha, porque a gente tem vários personagens aqui da República, né? Você tem o Lula, o jardineiro, Lula plantador de sementes, ali todo final de semana o presidente está lá plantando alguma coisa, quando no passado ele estava fazendo reuniões políticas ali, tentando arrumar o seu governo, agora ele está plantando alguma coisa. A gente tem a Michelle, a Janja evangélica, modo evangélica, que foi lá num culto lá em Salvador, toda com vestidinho, com uma vozinha ali, toda, porque aí eu tô falando isso porque foram próprios pastoras evangélicas que me disseram, né, que ela estava caracterizada de evangélica, mas não funcionou muito bem, porque o discurso, ela só esqueceu de citar Jesus, né, e agora a Michelle ocupando um outro papel, que é a Michelle raivosa, né, aperta o bracinho e ela sai falando, na nossa analogia aqui dos brinquedos, da política. Tá tudo misturado na cabeça do eleitor, né, Denícolo? Cada hora um tá se comportando de um jeito para tentar encontrar esse voto perdido, assim? Como é que a gente explica isso? No caso da Janja, eu acho que o governo tem um problema, né? A Janja tem uma imagem muito negativa e ele está tentando encaixar a Janja em algum lugar e não consegue, né? E colocar a Janja numa igreja evangélica não foi uma coisa muito positiva, porque a repercussão foi realmente de que falta ali a ela um vocabulário para falar para aquele público. Então me parece que não foi tão bem preparada. E realmente é difícil você enquadrar, né? A Janja apareceu no cenário político com uma força perante o presidente, que foi rejeitada. Depois a direita atacou muito pelas questões de compras, né? Feitas com dinheiro público para equipar lá o palácio, enfim, e aí houve críticas, né? Depois houve críticas também ao fato dela ter um gabinete e não ter sido eleita. E aí ela foi sendo colocada em algum enquadramento aí que até agora a gente não sabe exatamente qual é, né? O último foi, então, a Janja numa igreja evangélica. Me parece que está uma coisa meio desfocada, né? Porque não tem uma militância forte nessa área, como a Michelle vem construindo ao longo do tempo, né? Então ficou uma coisa meio, enfim, me parece desencaixada. Não que não possa vir a ser encaixada, mas não é muito a imagem que a Janja transmitiu até agora. Então, para você fazer uma mudança tão drástica assim, eu acho que a população acaba tendo uma certa resistência, né? Mas me parece que é realmente um problema aí o que fazer com a Janja em termos de imagem pública, né? Mas é o que a gente vai observando. Tá, todo mundo errou a mão aí no final de semana para cá, né? A Janja evangélica e a Michelle brava, pistola, as duas erraram ali, segundo a gente está acompanhando aí, levantando nos nossos levantamentos. Denícolo,
Tem um outro ponto, né? Você está falando da questão da Janja evangélica, ela não tem repertório para falar com esse público, né? Ela não é desse público. E se aproximar desse público num ano pré-eleitoral também incomoda, né? Porque eles dizem, poxa, só vem aqui quando quer voto. Nesse sentido, né, você que acompanha essa questão das redes sociais, o político que não usa as redes sociais durante o mandato e só entra na época da campanha, ele também perde com isso? Ou é algo que se consegue, com um bom trabalho, não parecer que ele não estava lá e se ocupar esse espaço também desse ambiente das redes sociais? Estou falando isso porque a direita, ela ocupa muito as redes sociais o tempo todo, né? Não é só no momento da eleição. E a esquerda costuma entrar mais quando é próximo da eleição, principalmente os grandes líderes aí da esquerda. E aí depois não consegue rivalizar com isso. Olha, a gente está mostrando o presidente Lula, o jardineiro, no final a versão jardineiro, né, no final de semana. O quanto que demorar para entrar nas redes sociais hoje atrapalha uma candidatura bem-sucedida? Não, Andrés, eu acho que tanto esquerda quanto direita, a liderança são sempre muito presentes, né, nas redes sociais. Eu acho que em 2018 houve um cenário onde a direita dominou plenamente, foi quando o Bolsonaro foi eleito. Em 2022 a coisa equilibrou e agora se mantém equilibrada, as lideranças vão buscando esse espaço. Porque a eleição já começou nas redes sociais, as narrativas já estão sendo impostas. É tanta informação que é colocada que o período eleitoral acaba sendo muito curto para você consolidar uma imagem. Então ela tem que ser consolidada ao longo do tempo, com mais participação, com mais ativismo. É o caso da Michelle, por exemplo, sempre falando nas igrejas, então vai consolidando uma imagem focada nesse público. Então, eu acho que o político não pode esperar a campanha eleitoral apenas para ele se manifestar, não. As pessoas precisam entender, né? Até porque ele tem que ser cooptado pelo algoritmo e ser entregue às pessoas que pensam relativamente parecido com aquele político para que ele consiga ter um apoio mais maciço, né? Para que ele consiga angariar um público, para que ele consiga ter presença de rede, que é fundamental hoje para uma campanha eleitoral. E no caso da Michelle, por exemplo, a gente estava falando que realmente foi negativa a fala dela sobre o Lula, mas colocou ela mais uma vez nos radares, ela passa a ser falada, né? Depois pode haver uma certa reconstrução. E no caso da Janja, houve algumas manchetes de jornais dizendo que o Lula não ia querer mais conquistar o público evangélico. Então me parece que foi uma reação a isso. Opa, vamos colocar então a primeira-dama para tentar criar algum fato relacionado a isso, mas também não foi tão positivo, né? Porque justamente você precisa ter uma construção. A narrativa ela é feita de uma forma que vai sendo colocada dia a dia, cada tijolo ali, né? Até que a pessoa entenda aquela liderança dentro de um certo contexto, né? Você querer criar isso de uma hora para outra, como se fazia antigamente, né? O marketing operava isso muito bem no programa eleitoral, já não funciona, acaba por rejeitar, as pessoas acabam por rejeitar se for uma coisa que não encaixa muito bem, né? E parece que foi o caso da Janja. Certo, e a gente continua analisando, porque vai ter tempo para analisar a participação tanto da Janja quanto da Michelle. Michelle, ou como apoiadora ou como candidata aí, vamos ver como é que isso vai lidar, como é que isso vai mudar até as eleições do ano que vem. Denícole, obrigada mais uma vez pelas análises e pelas explicações aqui no contexto. Eu que agradeço, gosto muito de falar com vocês e estou sempre à disposição. O Denícole agora, a partir de toda segunda-feira, a partir de hoje, toda segunda-feira estará conosco aqui. Se ele não tinha esse plano, agora terá, porque eu estou falando aqui ao vivo, não dá mais para recusar ainda, Denícole. Obrigada. Não, eu agradeço. Estaremos aqui sempre. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente,